Então, quando a gente vê, a gente está deixando todo esse negócio ir para o meio ambiente, vai para algum lugar. Só para vocês terem uma ideia, Marília hoje tem um aterro sanitário. Aterro não, é um lixão, certo? Esse lixão, ele hoje está congelado. Todo o nosso lixo está sendo transportado hoje para Ribeirão Preto. Agora, esse lixão, você pensa que ele está lá parado? Ele não está parado. Ele gera de 600 a 1000 litros por hora de chorume. Vocês não têm ideia do que é chorume. É ruim. O cheiro é ruim. É uma espécie de um ácido que vai corroendo tudo que passa pelo caminho. Como é que eu vou descrever chorume, companheiro? Termos fáceis. O chorume, o que é um chorume? É um caldo do lixo, é um caldo ácido, é um caldo destrutivo. E isso daí, até 2 anos atrás, estava sendo jogado direto no rio. E esse rio, dentro da bacia, é da onde a gente tirava para beber. Mas hoje esse chorume está entrando no lençol freático. Mas hoje ele está contido, hoje já tem uma obra de contenção. Mas antes, ele estava indo para o lençol freático. Dizem, na verdade existe uma questão assim, não está sendo feita a manutenção adequada. Mas só para dar um exemplo, pode falar. Eu estou falando 600 a 1000 litros por dia, por hora? Por hora. Do chorume que está sendo produzido por todo esse aterro que está lá. O que eu quero dizer? Hoje Marília gasta 700 a 1 milhão de reais por mês para fazer o transbordo do todo o nosso lixo para Ribeirão Preto. Qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é a criação, primeiro, da coleta seletiva. E aí a gente precisa trabalhar com essa população de catadores de rua, porque é uma população que está aí desorganizada, carente, sem cooperativa. Não existe cooperativa de catador, por mais que se diga, não existe cooperativa de catador em Marília. Essa população, ela que está nas franjas, vamos dizer, do nosso pessoal mais carente, ela poderia estar trabalhando dentro de um centro de tratamento de resíduos, onde a gente faça separação através de 2 ou 3 esteiras, né, de triagem, e todo esse resíduo, ele ser vendido, separado, vendido para as empresas que compram. A parte de resíduo orgânico pode ser transformada em compostagem. E a gente ainda pode colocar uma central de logística reversa, onde todo esse lixo que a gente não sabe onde colocar, que é lâmpada, pilha, bateria, não sei o que, também possa ser coletado e devolvido para as empresas que podem assim fazer a sua reciclagem. Ou seja, a gente não tem por que ter lixão em Marília. Qual é o custo de implantação hoje de um centro de tratamento de resíduos? Mais ou menos 4 milhões de reais. A gente gasta 1 milhão por mês só para transportar o lixo. E vamos continuar gastando por mais 2 ou 3 anos. Por quê? Porque para eu poder hoje certificar um centro de tratamento de resíduos, demora de 2 a 3 anos. Então a gente ainda vai estar jogando dinheiro fora graças às políticas dos governos anteriores, que não fizeram nada para cuidar dessa situação, infelizmente. O senhor esqueceu de dizer também que a prefeitura paga um aluguel de 35 mil reais para cada caminhão coletar os lixos. 35 mil. Mas tem 10 caminhões, são 350 mil por mês. 350 mil por dia dá para comprar um caminhão. Não me diz, cara, eles estão gastando de aluguel, Essa é uma questão também de natureza administrativa, né? Ou seja, mas isso é verdade. Ainda na questão do saneamento, a questão da coleta e tratamento do esgoto, essa obra, o senhor pensa em terminar? O que fazer com essa obra do tratamento de esgoto? A obra tem que ser terminada, claro, né? Até porque tem 2 aspectos, né? Primeiro, que Marília não tem isso hoje porque a contrapartida não foi paga, né? Durante 9 meses a prefeitura deixou de pagar, a obra foi cancelada, a verba foi cancelada pelo BNDES, aí se entrou um outro processo, a Caixa Econômica entrou
intermediação, enfim, a gente está retomando agora essa verba, a verba está aí, a obra vai sair. Tem que sair. Só que a gente acredita, dentro do Partido Verde, dentro da Associação Ambientalista, coincidentemente também a gente acredita que quando a gente fizer essa obra, a gente não pode imaginar que é só uma obra, a gente tem que imaginar que nós vamos poder fazer o tratamento do esgoto, mas também vamos poder recuperar áreas de mananciais, vamos poder recuperar áreas de franja de també, vamos poder recuperar nascentes, de forma que a gente possa recuperar também a qualidade, né, de determinados espaços urbanos que hoje estão deteriorados, né? Então a gente tem que pensar nesse sentido também, né? Você pode complementar? Que eu acho muito importante nessa questão do saneamento, e que quase ninguém fala, é a questão do plano municipal, da política municipal de saneamento básico. É mais ou menos do mesmo esquema do plano diretor. Em 2006, o Estatuto da Cidade obriga todos os municípios a fazer o plano diretor, onde você dá um norte para a gestão da cidade. Foi feita uma lei federal, onde estipulou um prazo até 2010, para que toda a cidade fizesse o plano municipal de saneamento básico e também a sua política municipal de saneamento básico, dentro da mesma linha de visão política do Estatuto da Cidade, que é a sociedade decide qual caminho que se dá para o saneamento. E por que isso é importante? Porque o Ministério da Cidade tem como meta, não só o Ministério, toda a sociedade, a universalização dos serviços ambientais. Não adianta eu garantir esgoto, um auxílio de tratamento, tudo mais, se esse serviço ambiental não chegar a toda a sociedade. E aí foi dado um prazo até 2010 para que essa política fosse feita. Se não fosse feita, o município não receberia verbas federais e não poderia licitar obras, serviços na questão ambiental. E Marília não fez. Não fez, não está fazendo, criou um comitê de acompanhamento dessa política somente para atender a Caixa Econômica, senão a Caixa Econômica não liberava essa verba agora para o esgoto. Então, Marília, a grande discussão é, precisamos dessa política, a Bulgarelli não fez, a atual gestão não está fazendo, é necessária essa política exatamente para a universalização. E o que é isso? Uma mãe de família de 4 filhos separada, desempregada, ela pode pagar água, ela pode pagar esgoto? De repente, algumas pessoas podem dizer sim. Mas a política municipal e o plano é exatamente para decidir, que a sociedade decida isso. Que aquela pessoa que não pode pagar, ela tem direito ao acesso ao saneamento básico, mesmo não podendo pagar. Então, eu acho, na questão do saneamento, para Marília e todos os municípios, que não é só Marília que não tem, né? Essa é o eixo central. É a política municipal de saneamento, o plano municipal de saneamento, que permitiria a universalização. Não adianta dar água pura se nem todo mundo tem acesso. Não adianta dar coleta de lixo se nem todo mundo tem acesso. Doutor? Isso, posso fazer uma pergunta? Em relação à coleta do lixo, você teria alguma ideia para mudar ou continuaria o mesmo jeito? Vou fazer considerações em relação às duas coisas. O plano municipal de saneamento, que não foi feito, né, como o Luiz colocou, inclui também a questão dos resíduos, né? E a gente precisa fazer a coleta seletiva. Então começa a mudar por aí. Então, você vai essa coleta seletiva. Porque hoje a coleta de lixo não funciona assim. Passa os caminhões, né? Com os catadores e pegam os lixos que a população deixa na rua, né? Deixa na rua, os caminhões. Quando eu vi outro dia aí, assim, uma reportagem do Mundo Repórter qual cidade, eles já tinham as próprias caçambas, por exemplo, cada bairro já tinha as caçambas apropriadas para cada tipo de lixo. Aí, você, por exemplo, porque eu acho assim, eu acho que o lixo que você produz na sua casa, ou o lixo que eu produzo na minha casa, eu sou responsável por isso. Eu tenho a obrigação de saber por onde vai aquele lixo. Eu na verdade, tenho que dar um jeito naquele lixo. Porque acontece o seguinte, as pessoas colocam lixo na rua, isso acontece lá no meu bairro, e tem os catadores que catam. Eu, pelo menos, tenho uma preocupação. Quando eu vou colocar esse lixo na rua,
rua, eu procuro, dentro do mesmo saco, não colocar, não misturar papel de banheiro, essas coisas, com aquilo que eles catam. Eu tenho certeza que eles vão lá, que eles vão abrir o saco, vão meter a mão lá dentro, sem saber o que eles estão colocando na mão. E vão pegar lá a latinha lá de cerveja, qualquer outra coisa, tudo infectado lá com bactérias de resto né, que a gente produz lá em casa. Eu acharia interessante, por exemplo, não nos bairros mais carentes, mas nos bairros mais aqui no centro, a gente ser responsável, mostrar a população que eu saio da minha casa, eu pego o meu lixo e vou colocar ele lá. Será que a Marília não caberia um programa desse tipo? Isso é questão do acesso? Posso falar? Esse programa que você chama de televisão é de Sorocaba. O senhor falou que o senhor pretende fazer cooperativa dos catadores. E eles têm cooperativa. Todas as terças e quinta, o pessoal já passa com panfleto nas casas para mandar selecionar os lixos, tudo separado. Então, terça e quinta-feira, o pessoal já passa catando isso aí e vai para o padrão que o senhor falou, o barracão. Tem 10 esteiras para selecionar. E todos eles cooperados, hoje, todos eles têm casa própria. E tem um ambiente para eles ter a refeição também. E um dos presidentes cooperados hoje, ele dá palestra na Europa sobre reciclagem de lixo. Pois é, Sorocaba. Marília perdeu a oportunidade várias vezes de ter uma cooperativa organizada de catadores. A gente, enquanto associação ambientalista, tentou organizar. Tivemos a oportunidade de ter verbas federais, só que a gente esbarra na questão cultural, como é que eu vou dizer, do individualismo do catador, muitas vezes. Então você tem que ter um outro tipo de inspiração, um outro tipo de projeto que realmente restaure a confiança das pessoas nos processos coletivos, né? E aí, cabe muito o que você falou, quer dizer, a gente pode sim fazer a coleta seletiva. Eu acho que na ausência das cooperativas no processo de coleta, você pode usar sim o caminhão da prefeitura, fazer a coleta, e você colocar o catador, em vez dele fazer a coleta, que é um processo bastante individual e disperso, você pode colocar ele numa condição muito mais digna, que é dentro do barracão fazendo a triagem, entendeu? E isso tem verba federal para isso, para a organização dos catadores. Existe uma iniciativa hoje, que a Origem está apoiando no Jânio Quadros, e a gente vai continuar apoiando todos os projetos que tenham essa natureza realmente social e não manipulatória, né, vamos dizer. Aí dentro dessa questão, eu preciso só de falar aqui, lá em Junquerópolis, né, a cidade de onde eu vim, lá que eu nasci, eles têm, durante a semana, passam nas casas, deixando o saco de lixo para as pessoas fazerem essa divisão. A cidade inteira faz isso, né, e depois aí os caminhões passam recolhendo o lixo já de forma separada, porque a própria população faz isso. E por isso a gente coloca essa questão da nova cultura em relação à questão do lixo, né? Porque o lixo é nosso, é a gente que produz, né? Então acho que a ideia... Mas aí acho que a justificativa vem em cima dessa questão do que não é feito nos governos e por isso não tem condição de receber a verba necessária para desenvolver o projeto. Eu gostaria de fazer uma pergunta realçando todas as disposições. Os senhores, bem mais do que eu, sabem que a lei dos resíduos sólidos, as municipalidades deverão estar constituídas até 2013. Né? É um destino que nós vamos nos deparar. Nós estamos em 2012, as eleições estão próximas, quiçá você eleito e conhecedor profundo do estudo do meio ambiente possa dar uma destinação específica em relação a essa lei. E é no tocante a essa lei que eu pergunto a você: qual a forma direta
de que uma cidade como Marília, da forma com que está, entre aspas, da forma com que você colocou, inclusive, perdeu a oportunidade de termos o lixo da nossa cidade sendo objeto de transbordo, com custo que me parece não muito salutar para o erário. Qual a forma que nós podemos sanar definitivamente essas condições como cultura, até mesmo de sobrevivência e até mesmo de meio para explorarmos o lixo de forma objetiva? A sua pergunta ela fala um pouco sobre a questão cultural, né, que nós abordamos aqui. Eu tive a oportunidade de morar no Japão há alguns anos, né, e lá também, né, como mencionado aqui, né, em Juquerópolis, nos lugares, a gente tinha a obrigatoriedade de separar todo o lixo, né, e aí você, inclusive, tinha que colocar em sacola transparente, né, e era terrível, assim, porque a minha síndica, ela vinha o tempo inteiro: você colocou uma casca de banana aqui, eu ia lá na minha porta bater, você botou uma casca de banana e hoje é dia de papel aqui, entendeu? Então é uma questão de cultura, né? E aí, envergonhado, a gente ia lá, trocava o lixo e tal, né? Assim, Marília, é difícil que aconteça uma coisa dessas, porque é lógico que a síndica, ela tá lá para enfim, manifestar uma coisa que para ela tem um valor muito grande, né? A gente tem que ser mais responsável, e aí essa é a grande mudança de paradigma que eu acho que o Partido Verde vem nessa eleição, porque a gente não vem aqui como alguém que vai resolver tudo sozinho, a gente não vem aqui como alguém que vai dar solução para todos. A gente não vem aqui propor soluções baseadas no desejo, na vontade individual, mas a gente vem fazer um convite, né, para um exercício de cidadania. Essa é a nossa diferença. Quando a gente fala em cidadania, a gente fala em seus vários aspectos de construção da cidade. Então Marília, ela não pode ser mais uma cidade mais movida por essas questões que na sociologia a gente chama das 4 vertentes: o coronelismo, clientelismo, né, troca de favor, essas, né, a gente tem que começar a ganhar um pouco mais de maturidade. Esse é o nosso convite, que a gente mude o jeito da gente pensar, imaginar e construir a cidade, e que a gente tenha essas ferramentas em mãos, porque sem ferramentas a gente também não faz, mas a gente quer dar essas ferramentas para a gente fazer essa construção, aí muda a nossa vida. O Luiz mencionou bem que não foi feito o plano de saneamento, não foi feito o plano de saneamento, não foi feito o plano de mobilidade, não foi feito o plano de resíduos sólidos, não foi feito um monte de coisa que Marília perdeu chances e oportunidades. Também porque todos esses planos, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o Estatuto da Cidade, são planos que são coletivamente construídos. Então o governo que está mais preocupado em roubar, o governo que está mais preocupado em atender favores, interesses individuais, ele não vai pensar no coletivo, ele não tem esse olhar, ele não tem, não adianta. E hoje o que a gente viu foi um descalabro de anos e as pessoas se calando. Tem que mudar isso aí, tá certo? Você fala sobre essa questão do que está previsto na Constituição, dessas possibilidades todas e dessa ausência dessas políticas em Marília. De que forma que a nossa sociedade pode exercer esse tipo de cobrança dentro das organizações mesmo sociais? É o Ministério Público? São as associações de moradores? De que forma que a gente pode envolver a sociedade marinense de forma que ela cobre efetivamente que aquilo que está previsto nas leis sejam cumpridas?
quebra, vou dar uma má notícia para vocês. A quebra do ciclo se dá pelo engajamento. Uma notícia é que todo mundo tem que tirar a bunda do lugar. Uma notícia é que a gente tem que sair da zona de conforto. Essa é uma notícia. Porque nos incomoda sair da zona de conforto. Então, quando a gente pensa agora em Marília mudando sem a participação das pessoas, pode imaginar à vontade, não vai acontecer. Então, assim, não adianta pensar só que a sociedade civil sozinha vai fazer. Se a gente pensasse só que a sociedade civil organizada pudesse fazer tudo, a gente não estaria lançando candidatura a prefeito. E a gente não estaria tentando construir esse partido dentro da cidade de Marília, que é o Partido Verde. Eu militei durante quase 30 anos no Partido dos Trabalhadores, imaginando que a gente pudesse mudar as coisas a partir dali. Não foi possível. Não foi possível porque não adianta a gente imaginar que os fins são diferentes dos nossos meios. Não adianta você ter fins maravilhosos se você parte por meios que não são lícitos. Não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir mudar as coisas pela beirada. Não adianta a gente achar que a gente vai ter fins maravilhosos se a gente usa meios que não são honestos, que não são éticos. Eu fico feliz de ver essa sua preocupação, que também é a minha preocupação. Eu vejo que as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento sempre têm um olhar diferente. Mas nada fazem para implementar o olhar que têm. Eu até reconheço as dificuldades. Lendo as teorias que conduzem à hegemonia, incapacitam as pessoas de ver quando olham. Então é preciso criar um olhar hegemônico. Isso precisa de educação. São poucas as pessoas dispostas a educar o povo. Eu tenho trabalhado na campanha da fraternidade e a campanha da fraternidade tem batido esses temas, vocês devem conhecê-los. Porém, o engajamento das pessoas mais esclarecidas nesse trabalho é ínfimo. É ínfimo. O que me faz crer que muitas vezes as pessoas falam, mas não querem que aconteça. Então chegou a hora e a igreja, através dos conselhos de leigos, está plantando essa semente da gente se unir e fazer o nosso tempo não vago, porque dar o tempo vago não é grande, é dar o tempo que a nós é precioso para o lazer e para o nosso descanso, para educar o povo. O povo nosso precisa disso, de gente comprometida com esse olhar, de a nova forma de viver, chamado bem viver, é possível. Então, nós da Nação Antonieta estamos trabalhando neste aspecto com as pessoas. São poucas pessoas que vão, são, mas estamos esperançosos. Parabéns. Bom, além disso, né, eu só fiquei querendo te interromper, porque eu acho que o seu olhar soma muito, né, nesse diálogo. Mas a gente tem trabalhado, assim, eu tenho me engajado, né, na questão da Marília Transparente. O Brasil inteiro são 179 organizações como a Marília Transparente, ou seja, buscando fazer a transparência das contas públicas. No sentido prático, a nossa proposta sempre é trazer o que a gente chama de sala do cidadão,
onde as contas públicas estejam abertas, informações expostas, e quando as informações estão expostas, você tem o empoderamento da população. A população ela tem o direito de se opinar. E, enfim, não é uma coisa que necessita ser apenas do governo municipal, isso pode ser uma iniciativa da sociedade civil. Então, o engajamento é importante para que a gente possa realmente fazer as mudanças. Faz toda a diferença. Bom, dentro dos temas que a gente propôs a discussão, então a gente encerrou os temas aqui e com uma palavra última em relação ao trabalho que a gente se dispôs a fazer, para que você tenha noção do que é. Eu falei no começo que nós somos 2 organismos, né? Aqui o Conselho de Leigos e a Comissão de Justiça e Paz, que tenta trabalhar essas questões. Hoje, nós, enquanto Igreja Católica, nós temos 15 paróquias aqui dentro da cidade, e elas estão localizadas, 12 delas, na periferia das cidades. Então é para lá que vai essas mensagens que a gente pediu que os candidatos viessem aqui e expor para a gente. A gente está divulgando isso em todas as paróquias para que as pessoas tenham acesso e elas possam conhecer essas propostas, né? Esse horário foi o horário que a gente conseguiu na agenda dos candidatos, né? Então, daí a possibilidade de muita gente vir, e por conta disso nós temos a responsabilidade de divulgar esse trabalho, de que as suas ideias cheguem, né, até essas pessoas que estão aí nas nossas igrejas, estão aí na periferia da cidade, com essa esperança também. Da nossa parte, enquanto Comissão de Justiça e Paz e Conselho de Leigos, nós só queremos dizer a você o seguinte, que nós estamos dispostos a participar desse processo todo. Nós não estamos vivendo isso apenas nesse momento político, nós iniciamos esse processo já há alguns anos e a gente culminou nesse momento, né, a gente está discutindo isso, mas efetivamente você vitorioso nessa sua proposta, nós queremos nos colocar também como parceiro dessas suas ideias, como pessoas responsáveis também por uma Marília diferente, e a gente quer se comprometer também com esse processo de mudança na cidade, com aquilo que as pessoas precisam para que de fato elas tenham uma qualidade de vida melhor, que possa ser resgatada de fato a cidadania. Entendemos que dentro desse processo nós ainda temos muito o que caminhar por conta de questões históricas que estão aí, de décadas, né, de opressão, de décadas de falta de informação e de um monte de coisas que veio acontecendo aí e que levou a nossa população a esse estado que ela se encontra hoje. Nós nos sentimos responsáveis também dentro desse processo de mudança e da mesma forma gostaríamos que existisse essa possibilidade da gente estar participando de um eventual governo seu em todas as discussões que forem acontecer. A Comissão de Justiça e Paz, o Conselho de Leigos, como entidades da Igreja Católica, como parceiros. Você viu aqui a presença do Bispo, que tem apoiado e que tem nos incentivado nesse trabalho, a presença de alguns padres. Então, a gente se coloca já dentro desse processo também, assumindo o nosso compromisso, né, nessa proposta de mudança e em tudo aquilo que tem que acontecer, de forma que essa dignidade seja resgatada, de forma que a gente consiga escrever uma história, né? Não dá para a gente mudar aquilo que já foi feito, mas no final, com certeza, se a gente se engajar, a gente vai poder mudar e talvez fazer um novo final, aquilo que de fato Marília precisa. Bom, eu hoje eu me defino como budista, né? Mas nunca deixei de ser, enfim, ter todo o arcabouço de formação católica, né? Vim de uma família bastante católica, obedeço, né, seus preceitos. Fiz comunhão, crisma, participei, me engajei na juventude, né, em Bauru, quando ele estava lá. Para mim é natural para mim, né, dentro desse diálogo, né, que a igreja ela tem essa iniciativa, né? Eu acho que hoje a Igreja Católica é um dos baluartes, né, vamos dizer, em geral, da construção desse diálogo construtivo, cidadão, né, com as pessoas. Muitas vezes
em situações de desesperança, em situações onde a gente não vê luz, a ação de vocês tem trazido essa luz para muitas pessoas, no sentido de se resgatar valores, no sentido de se trazer os temas que são necessários, os temas que às vezes as pessoas escondem. Então a sua iniciativa às vezes ela é solitária, e é mesmo,